Dito para todos sempre, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nós, para não perdermos a forma do costume, falando de Bíblia, falando de Jesus. Nós estamos seguindo aqui, temos aí uns minutinhos para compartilhar algo da parte dos céus, a edificação da sua vida espiritual. Eis-me aqui, queremos ser instrumento de Deus para a sua vida. Ontem nós começamos a falar sobre João, capítulo de número 15. Expomos 3 versinhos ontem, 3 versos, 3 parágrafos. O último dele foi: agora vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Falei de uma forma muito sucinta, superficial a esse respeito, né? Jesus, a própria palavra, a expressão máxima, a palavra encarnada, o verbo encarnado, e ele, que é a própria palavra como homem, né? Encarnado, a palavra personificada, ele vai falar ao colégio apostólico, aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Capítulo 12, Jesus também ensinava aos discípulos e a respeito dos últimos dias, né, a respeito da grande acariação de Deus para com a raça humana. Jesus chamou os discípulos e Jesus começa a ensiná-los: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu estou lendo o capítulo 12, os versos 44 em diante. Quem crê, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora perceba, quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Então, a palavra, Jesus. E aí nós estamos expondo o capítulo 15. Ontem o último verso foi o verso de número 3, quando Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você, meu irmão, que dá ouvido à palavra, você que busca assimilar, aprender a palavra, vós estáis sendo limpos, purificados, ornamentado, alicerçado, abalizado, embasado, forjado, capacitado, pela palavra. Ontem eu li uma frase de Martin Lloyd Jones, fenomenal. Inclusive postei nos meus status. Lloyd Jones diz que só existe uma forma de se purificar uma denominação, ou uma igreja, ou o púlpito de uma igreja. Já estou aqui já parafraseando a frase dele nas minhas palavras. E ele dizia que a única maneira é pregando sistematicamente no altar a palavra de Deus. E Jones vai dizer que 2 coisas pelo menos vão acontecer: ou os pecadores eles se arrependem, ou eles vão sair da igreja. Eita, forte, né? É pregando sistematicamente, assiduamente, abrindo a Bíblia, expondo
as Escrituras, é ela quem irá lavar, purificar, forjar o caráter de nós outros. É isso que Jesus quis dizer aqui, quando no capítulo 15, eu expliquei ontem que aqui é uma linguagem alegórica, Jesus como uma videira, o Pai Todo-Poderoso, vindicultor, e ele vem dizer que os ramos que ele não dá fruto, ele vai tirar, e aquele que dão, ele vai limpar aquele fruto para que daquele fruto se produzam outros e outros e outros e outros, e assim sucessivamente por diante. Ovelha faz ovelha, discípulo faz discípulo, e é por isso que o seu servo está aqui buscando, humildemente, sem nenhuma pretensão soberba, sem um mérito próprio, mas o Senhor, toda a honra, toda a glória, todos os méritos pertencem ao Senhor. Então, o Senhor nos separou, nos escolheu para essa incumbência, para ser um porta-voz, um arauto, um oráculo, um profeta, um servo para edificar o corpo de Cristo, cooperar com a sua fé, te abençoar aqui no ensino, na instrumentabilidade das Escrituras Sagradas, e esse é o meu legado e eu procuro fazê-lo com zelo. Paulo vai dizer que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Profetizar o quê? A palavra. É a palavra, meu irmão. Primeira carta ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Segue a caridade ou segue o amor. Jesus nos disse que o maior de todos os mandamentos é amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos servir ao próximo com caridade, com amor. E para servir com amor é preciso buscar com zelo os dons, os melhores dons, com zelo, com amor. 1 Coríntios 14, segue com amor, ou segue com caridade. Desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí Paulo vai falar sobre a linguagem de oração, que é a linguagem de línguas desconhecidas, é uma linguagem de oração. Eu não vou pormenorizar aqui os detalhes dessa questão, Muitos preletores estão ensinando ou pregando e falam mais em línguas desconhecidas do que em línguas conhecidas. E é preciso falar em línguas conhecidas. Há uma língua para interpretação, há uma língua para oração, há multiplicidade de línguas, que é a variedade de línguas, mas aqui é um assunto mais doutrinário, sistemático, eu não vou me ater a isso aqui agora. Mas Paulo vai dizer, versículo 2, 1 Coríntios 14, porque o que fala em língua desconhecida não fala homens, visto que ninguém o entende, mas em espírito ele fala de mistérios. Oh, aleluia! E aí, o verso de número 3 é que eu quero enfatizar aqui. Estou falando, ensinando em João 15, estou falando sobre a questão da palavra que limpa, Citei o capítulo 12, verso 48, que Jesus disse que é a palavra que irá nos julgar no último dia. E agora mais uma referência em 1 Coríntios, capítulo 14. Estou te explicando aqui em miúdos, trocando tudo, mastigando tudo para você só ingerir, mastigar e saborear. Estou falando sobre a necessidade da palavra. É a palavra que limpa os púlpitos, é a palavra que empoda. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora estou citando 1 Coríntios 14, escute, Paulo vai dizer, mas o que profetiza, ou quem verbaliza a palavra, verso 3, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É a palavra. A profecia, a palavra profética, ela tem 3 funcionalidades, pelo menos: edificação,
exortação, e essa aqui é a que muitos rejeitam, né? A exortação, não deveria, mas muitos rejeitam a exortação. E a terceira, funcionabilidade da palavra é consolação. Escute, Paulo, que é o doutrinador, o teólogo da antiga aliança, o poliglota, o escritor da espinha dorsal doutrinária na igreja primitiva ou daquela época foi Paulo. Então, 2 de Timóteo, ainda falando sobre a palavra. Eu preguei ontem até o versículo 13 de João 15 e parei no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. E agora eu estou dando uma recapitulada aí, estou dando um reforço, na explanação do texto de ontem. Segunda epístola de Paulo, ensinando ao seu discípulo Timóteo, capítulo de número 3. Os 3 ou os 2 melhores, os 2 últimos versículos do capítulo de número, aleluia, 2 Timóteo, meu Deus, capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, de que todo homem seja perfeito e esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe? Toda escritura ou toda palavra. Glória a Deus. Agora voltando lá para João 15, glória a Jesus. Ainda sobre a palavra, Jesus vai falar no capítulo 17 e o verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista escreve um capítulo inteiro para exalçar, enaltecer a palavra. É chamado capítulo do Salmo 119 de doxologia. Doxo, glória. Logia ou logia, glória. Doxo, glória. Logia, palavra. Então, louvor à palavra. E aí, o salmista vai dizer: lâmpada para os nossos pés é a palavra, luz para os nossos caminhos. A palavra está estabelecida para sempre no céu. A exposição à sua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua palavra. A minha alma apegada ao pó, o salmista dizia: santifica, vivifica pela palavra. Oh, glória, glória, glória a Deus. A palavra, meu irmão. Enalteça a palavra. Seja alguém desejoso por aprender, por conhecer a palavra. Capítulo 42, Salmo, escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, em algumas traduções. Assim como as costas anseiam ou bramam pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ou anseiam pelo conhecimento da palavra. Deleita-te, meu irmão, nesta água. Capítulo de número 7, parágrafo 37 e 38, Jesus põe-se de pé diante do público numa festa em Caná da Galileia, e ele diz: aquele que em mim crê, como diz as Escrituras, como diz as Escrituras, do seu interior brotarão rios de águas vivas. Glória! Posso sentir essa presença gloriosa, essa presença
gostosa, majestosa do doce Espírito, meu amigo Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, aleluia, a palavra, meu irmão, eu amo a palavra, a palavra, a palavra. Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos orar. Eu vou ficar por aqui, não vou passar adiante não, né? Nem comecei, né? Mas vou citar um verso aqui, né? Porque paramos ontem no 3, vamos para o verso 4, que diz: permanecer em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Então, queridos, permaneçam nele. Você não pode ir adiante, você não pode caminhar, você não pode frutificar se você não permanecer nele, em Cristo. Permaneçam em mim, diz o Senhor nesta noite. Não saia, não volte atrás, não retroceda. Raviel, não retroceda, Raviel. Souza, não retroceda. Amelinha, não retroceda. Aldair, não retroceda. Celso, não retroceda, mas permaneça na videira. É nele. Né? Glória a Deus. Verso 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. É uma repetição do verso 1. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos, meu irmão. Sem ele, o nosso chão se esvai, né? As nossas forças são exauridas, mas nele é o que Paulo vai dizer, que nele podemos todas as coisas, porque ele é que nos fortalece. É nele que Romanos 8 vai dizer que somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Paulo vai dizer: eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa é, e esta é que busco. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, na palavra. Pai, eu quero bendizer o teu nome, agradecer por mais esta oportunidade de estar diante desta tela. Pai, este vídeo terá um alcance que já está orquestrado, já está no plano da eternidade, quando o Senhor, aleluia, arquitetou o plano salvífico, todos os meios pelos quais a sua palavra seria pregada, anunciada, o Senhor já os conhecia, oh glória. Por isto, Pai, eu quero bendizê-lo, exaltá-lo, agradecer por esta alma que está sendo, meu Pai, agora alcançada pela tua palavra, sua palavra fiel e provada, palavra verdadeira, palavra exposta, palavra viva, pão vivo que desce do céu, que desceu do céu, e o Senhor não mudou. Diz a Bíblia que o Senhor é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Deus, toma, meu Deus, esta vida. Janete, toma a vida de Antônio, Pai. Deus, o Senhor conhece as necessidades de Agamair. Deus, ninguém parou aqui, ninguém passou por aqui por uma coincidência. Nós temos um jargão no nosso meio cristão que não existem coincidências, mas é Jesuscidência. Porque Jeremias capítulo 26 vai dizer que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Mandou vaci de que assai.
Deus, a tua palavra diz em João 3 que o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Aná, eu comando Vriassúria. E assim são todos aqueles que nasceram do Espírito, Pai. Oramandagácio for de quemanácia. Diz a tua palavra em Eclesiastes capítulo 11, que assim como nós não sabemos o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim são as obras do Senhor que faz todas as coisas. O manaio for de que manda gassúria fácia. Está escrito que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E como, pois, poderá o homem compreender os seus caminhos? Oraio for de que maio for namas de comanácia. Deus é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos rege. Oh, sim, meu Deus, nesta noite, esta pessoa que entrou nesta live, Deus está carecendo, ó Pai, necessitando de uma providência. E o Senhor é Jeová Jiré, o Senhor é o provedor. Deus, ela está precisando de uma cura, papai querido. E o Senhor é Jeová Rafá. Deus, ela está precisando de um foco, de uma direção, de um objetivo. E o Senhor é Jeová em si, a nossa bandeira. Meu Deus, essas pessoas que entraram aqui, alguém não está conseguindo mais pelejar, mas Êxodo capítulo 40 diz que o Senhor, melhor 14, diz que o Senhor é Jeová, o homem de guerra. Deus, entra na peleja dele, papai. Entra na peleja dela, peleja por ele, peleja por ela, pai. Quando os adversários vieram contra Josafá, meu Deus, Josafá se desesperou, mas Josafá sabia qual era o caminho das pedras. O caminho das pedras é orar, é jejuar, é confiar. E a Bíblia diz que o Senhor levanta o profeta Jaziel no meio do arraial e diz: assim diz o Senhor. Ai, Jomai, eu comando, ria, sai. Ouve a voz do Senhor, crê no Senhor seu Deus e prosperareis, crê nos seus profetas e sereis salvos. Deus, a Bíblia diz que o profeta clama, ficas parado hoje, vem o livramento. Nesta peleja não tereis que pelejar. Do maio for, estou pelejando por ti, filho. Estou pelejando por ti, filha. Estou entrando nesta guerra para te dar vitória. Diz o Senhor nesta noite. Estou entrando com providência. Estou, aleluia, levantando um exército, uma miríade de anjos, porque, aleluia, aos Hebreus capítulo 1 e 14 diz que os anjos são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a minha salvação. Salmo capítulo de número 91 diz que o Senhor deu ordem aos teus anjos para nos guardar. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que eu temo, o livro, Salmo 34. De que me nasce o for de que mais sobre a face. No nome de Jesus, como ministro do Evangelho nesta noite, da sua palavra, papai querido, eu profetizo cárceres abertos, calabouços, algemas, ataduras, ligaduras, masmorras espirituais, meu Deus, nesta noite estão caindo por terra. Oh, como diz a letra do hino, eu posso ouvir as cadeias se quebrando nesta noite. Amai o for de que minará sobre a face. Receba nesta noite, meu irmão, nesta noite, minha irmã, a sua vitória no nome poderoso de Jesus Cristo, a quem vive e reina para sempre. Glória a Deus. Compartilhe essa palavra com alguém. Seu servo é evangelista. Um minutinho de Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, Tamires, Deus abençoe. Um minutinho de Bíblia, Mirela, forte abraço. Compartilha com alguém, Raquel Sampaio. Deus no comando de tudo. Examinando as Escrituras, um minutinho de Bíblia. Para quem gosta de Bíblia, até que ele venha. Evangelismo na veia. Um forte abraço. Até amanhã. Querendo Deus. Beijo no coração.
O YouTube